Então, boa noite aos camaradas, aos companheiros, aos amigos e às amigas que estão assistindo essa live, né? Fazia um tempo já que eu não fazia um vídeo ao vivo. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão da Venezuela. O que está se passando na Venezuela, o que está acontecendo com o Nicolás Maduro, o que está acontecendo com a oposição, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, aos amigos, às amigas, aos companheiros e companheiras, camaradas do Brasil e todos os meus amigos que fazem parte das redes sociais. Também quero agradecer aqui ao meu sobrinho Vitor, que está segurando o celular, depois eu quero mostrar ele, né? E, enfim, não estou lendo os comentários de vocês, até porque eu posso responder depois que terminar o vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Eu morei na Venezuela no ano 2015, há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu morei por 8 meses na Venezuela. Eu vivi em Puerto Ordaz, uma cidade muito grande da Venezuela, e também morei em Caracas, a maioria do meu tempo em Caracas. Periferia, na comuna La Pedrita, na parte também de La Paz, tudo mais. Na região da Venezuela, são bairros da Venezuela, comunas, bairros, periferia e tudo mais. Né? Nos morros da Venezuela. Lá eu conheci os amigos de Pablo Odílio, Jonathan e demais camaradas também. Da Espanha, que moram lá. Alguns são exilados políticos. Enfim, primeiramente para nós poder entender o que se passa na Venezuela, é interessante e necessário fazer um apanhado do histórico da Venezuela desde as eleições do Chávez, que levou o comandante Hugo Chávez a vencer as eleições em 1998. Então, em 98, Hugo Rafael Chávez Frias vence as eleições a presidente na Venezuela. Não foi a maioria esmagadora, mas venceu as eleições democraticamente pelo voto popular e começa a fazer um processo, porque o Chávez sempre foi um militar nacionalista, né? Patriota, que não aguentava ver toda a situação da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, para quem não sabe. E esse ano é para assumir a presidência da OPEP, a Organização de Produtores, né, de Países Produtores de Petróleo. Então, quando o Chávez assume a Venezuela em 99, pelo primeiro ano de mandato dele, ele chama o povo para fazer vários plebiscitos. E do mais importante, uma nova constituinte, né? Reformular a Constituição, construir um processo de emancipação do povo venezuelano. E nesse processo que ele constrói junto ao povo, o Chávez nunca fez um processo sozinho, um processo ditatorial, canetaço, nada disso. Ele sempre chamou o povo para decidir. E muitas vezes o Chávez perdeu, enquanto presidente, vários plebiscitos, e ele respeitou a decisão popular. Nesse sentido, um dos processos radicais do Hugo Chávez foi a estatização do petróleo. O Chávez expulsou várias empresas transnacionais lá, né, dos Estados Unidos, da Europa, que tomavam o petróleo da Venezuela e deixavam o país à mercê e recebendo uma miséria, né, as moedas do que havia de lucro do petróleo da Venezuela, porque a Venezuela não produz nada, a não ser o petróleo, né? E uma cerveja chamada cerveja Polar, que não tem nada a ver com a cerveja do Rio Grande do Sul, mas é a cerveja Polar, muito boa. Nesse sentido, então, o Chávez começa a fazer um processo revolucionário que ele chama de bolivarianismo, em homenagem a Simão Bolívar, o libertador da América, que é mais de uma questão emancipatória da classe trabalhadora da Venezuela e também de trazer um pouco de poder popular ao povo venezuelano. Para quem não sabe, na Venezuela, quando eu morava lá, pelos dados que eu tenho do governo, 28 milhões de pessoas que vivem na Venezuela. Desses 28 milhões, 5 milhões e meio são colombianos que fugiram da Colômbia por vários processos de governos de ultradireita e foram morar, atravessaram a fronteira com a Venezuela e foram morar na Venezuela. Na Venezuela, então, são 28 milhões de venezuelanos e desses 28 milhões de pessoas que moram na Venezuela, apenas 22 nasceram na Venezuela. Os demais são imigrantes que vieram, né, da guerra que tinha entre a Colômbia e o governo e as Farc. Mas, enfim, aí o Chávez começa a fazer um processo bolivariano, né, de emancipação
estatizar o petróleo total, expulsou as empresas que estavam lá, as empresas americanas. E nesse sentido é bom ressaltar que, queiram ou não, o Chávez fez um processo extraordinário de emancipação da Venezuela. O Chávez radicalizou o processo da saúde na Venezuela, aonde centenas, digo até milhares de médicos cubanos que vivem na Venezuela e que não tinham um amparo de saúde pública. Muitas pessoas que eu conversei, que eu estive lá por 8 meses, me falavam que não conheciam o médico. Eu vi uma senhora que com 70 anos falou que nunca tinha visto um médico antes do Chávez. E depois do Chávez ela recebia um médico na casa dela, ela já não ia mais no posto de saúde, no hospital para consultar. Porque estava com problema de pressão alta, diabetes. O médico ia na casa dela medicá-la, fazer o tratamento. Porque é um outro conceito do que tem aqui. Porque nós fomos criados de uma forma diferente do que é se criado em outros países. E a gente vê a nossa conjuntura, a nossa realidade e queira comparar com as demais, né? Esse eurocentrismo que a gente vive. Enfim, o Chávez radicalizou a cultura na Venezuela. Foi um dos avanços mais importantes do governo Chávez, foi a cultura. O povo tem a leitura, a música, a arte, a dança. Você vê isso em todas as praças da Venezuela. Eu vi isso, eu vivi isso. E também a saúde, a educação. E uma coisa muito importante, diferente do Brasil, porque no Brasil tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida. As pessoas de baixa renda poderiam fazer um empréstimo, né, um consórcio dentro da Caixa Econômica e comprar o seu apartamento, a sua casa, financiar e ficar pagando por 25, 30 anos. Como milhões de brasileiros fazem isso. Claro que é um processo bom para quem não tinha direito à moradia. Na Venezuela é diferente. Lá o governo ele constrói a casa em parceria com a China, de material de construção e tudo mais, e ele doa, ele dá a casa, o Estado dá a casa, sem que a pessoa precise pagar ou dar um retorno financeiro ao Estado. Isso é muito interessante. Aproximadamente 2 milhões de casas e apartamentos foram doados ao povo mais pobre da Venezuela. Enfim, em 2002 Hugo Chávez foi sequestrado pela Federacamas, pelos empresários, pela burguesia da Venezuela. Foi sequestrado, o presidente da Venezuela foi sequestrado em 2002, Hugo Chávez. E só como o Chávez era militar, e muitos militares apoiavam o Chávez, porque viu que o Chávez começou a ajudar o povo pobre, né? O que aconteceu? O Chávez foi sequestrado e foi levado, escondido, a uma ilha na Venezuela. Então alguns militares, quando descobriram isso, o que eles fizeram? Eles armaram o povo. Se vocês assistirem um documentário chamado Puente Laguno, assistam. Um documentário no YouTube chamado Puente Laguno. É um documentário que não é feito pelo governo do Chávez, é feito por emissoras diferentes, que não, por grupo de pessoas que não tem nada, não é ligado ao governo do Chávez da Venezuela, independentes, né? Um documentário muito importante chamado Puente Laguno. Então, esses empresários da burguesia traidores que é na Venezuela, como também é no Brasil, eles foram para a televisão falar que o Chávez havia renunciado à presidência porque não aguentou a pressão popular. Mentira desses canalhas. O Chávez tinha sido sequestrado. E quando alguns militares de alta patente descobriram que o Chávez havia sido sequestrado, eles, dos quartéis do interior do país, começaram a armar o povo e fazer uma marcha em direção a Miraflores, que é o palácio da presidência, onde está Maduro. E o povo desceu Caracas. Isso é muito... chega a me emocionar. O povo, os pobres, os oprimidos, desceram o morro de Caracas, que é rodeado de morro, e foram defender Chávez com pedra, com pau, com molotov, com tudo, porque eles viram no Chávez a esperança. E o Chávez foi essa esperança. Então, 3 dias depois, o povo trouxe Chávez novamente ao Palácio de Miraflores nos braços. E expulsou a CIA, os franco-atiradores da CIA que estavam em Caracas, e que morreu dezenas de pessoas nesse confronto. Porque queira ou não queira também, sempre ou por muito tempo haverá pobres que defendam uma ideia que não venha trazer benefício algum. Como no Brasil, a classe trabalhadora, em um bom número, votou no Bolsonaro, porque estavam descontentes com os governos do PT. Mas ela não tem, por ignorância intelectual, não tem essa capacidade de ver que vai sofrer com o atual governo do Brasil. Mas que ela queria dar um basta em tudo aquilo que foi e que ela achava ou foi manipulada pela televisão e pela mídia burguesa, né?
Mas voltando, então essa mesma burguesia venezuelana que tentou dar um golpe no Chávez, porque perdeu as suas regalias, não em tudo em si, mas que perdeu muitas regalias e que sempre foi capacho dos Estados Unidos, sempre foi o tapete que os Estados Unidos pisam em cima, certo? O que aconteceu? Quer voltar novamente. Um cara que nem participou das eleições se auto-intitulou, se autodeclarou presidente da Venezuela. Pensem bem comigo, é como se o Fernando Haddad, que perdeu as eleições pelo voto popular, ele ficou em segundo lugar por Jair Bolsonaro, é como se o Haddad saísse por aí falando que ele é o presidente do Brasil, sabendo que ele não é o presidente do Brasil. Tanto as pessoas que não votaram no Chávez, como as pessoas que votaram no Haddad, tanto as pessoas que não votaram no Haddad, têm a consciência de saber que quem venceu as eleições nas urnas foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. E esse cara que está tentando dar um golpe através da CIA, deixar muito claro que os Estados Unidos está por trás desse golpe, entendeu? E se autoproclama presidente da Venezuela, esse cara é um canalha, esse cara tem que ser preso, ele tem que ficar pro resto da vida na cadeia, porque ele tá traindo o país dele, a pátria dele, está se vendendo para os Estados Unidos, e não é só ele. Ah, mas o povo na Venezuela passa fome, Jean, há necessidade. Sim, há necessidade. Eu não apoio 100% o governo do Maduro, mas o Maduro foi eleito pelo voto popular, com uma comissão internacional que participou das eleições e viu que ele foi eleito pelo voto popular, não teve fraude nenhuma nas urnas. Ele foi eleito. O que nós devemos fazer como brasileiros é respeitar a decisão do povo venezuelano. É isso, de respeitar. É a soberania daquele país. É isso, é o mínimo que nós devemos fazer. Por isso, eu estou dizendo, nesse momento eu estou com o Nicolás Maduro. Eu apoio o Nicolás Maduro. Porque o povo da Venezuela decidiu que o Maduro é o presidente eleito legitimamente pelo voto popular. E eu quero conclamar a todos os meus camaradas, os meus amigos, os meus irmãos, aos companheiros e companheiras da esquerda, que parem de falar besteira nas redes sociais, de falar que o Maduro é um ditador, de falar isso, falar aquilo. O povo está sofrendo na Venezuela porque é uma intervenção econômica dos Estados Unidos, como houve na Coreia, como houve em Cuba, que há em Cuba há mais de 60 anos uma intervenção aonde nenhum país aliado dos Estados Unidos pode vender alguma coisa ou comprar alguma coisa à Venezuela. O que os Estados Unidos querem da Venezuela é o petróleo. É o petróleo. Aqui no Brasil, os Estados Unidos apoiou o golpe na presidente Dilma e nós ficamos calados, fizemos umas marchas, umas cirandas, umas músicas, se abraçamos, mas não fomos resistir. Lá é diferente. Lá os Yankees não passam. Porque lá é um povo armado, um povo que luta, que tem consciência daquilo que é e daquilo que deve fazer. Há muitas pessoas, a classe trabalhadora, que estão nos movimentos de direita a favor do golpe da Venezuela. Tem. Por quê? Porque queira ou não queira, consequentemente está sofrendo com a falta de alimento da Venezuela. Que há essa falta de alimento. E não podemos esconder isso. Temos que ser coerentes com vocês, amigos que estão assistindo. Mas há, porque a Venezuela quer comprar como comprava do Brasil alimentos, como comprava carne. E depois que tiraram a Dilma, romperam relações comerciais com a Venezuela. Vários países romperam relações comerciais com a Venezuela. Por quê? Porque são capazes dos Estados Unidos. Porque adoram fazer e bater continência da bandeira dos Estados Unidos. Sempre fizeram isso. Então, por favor, parem de chamar Maduro de ditadura. O que vocês acham que a ditadura lá é democracia. É democracia. É que vocês estão acostumados com uma democracia pequena, mesquinha, onde a burguesia decide o que você não fazer, o que você deve ou não fazer. Pare. O meu apoio é irrestrito, incondicional à Revolução Bolivariana da Venezuela. Fora Yankees de merda da Venezuela. Fora Yankees de merda. Tirem as mãos da Venezuela e Estados Unidos. Tirem as mãos. E quero também deixar o meu total repúdio ao governo de Jair Bolsonaro, esse governo medíocre que foi eleito através de fake news. E está aí, ó, o povo arrependido com vergonha de ter eleito esse governo medíocre. Isso faz o povo brasileiro passar vergonha. Por isso, eu conclamo aos camaradas e companheiros de apoio restrito a Maduro, a Nicolás Maduro e ao povo da Venezuela, porque o povo de lá decidiu por Maduro na presidência, por seguir com a Revolução Bolivariana. Há problemas na Venezuela?
Sim, muitos. Mas há porque é um bloqueio econômico dos Estados Unidos que proíbe qualquer país, de qualquer lugar do mundo, de vender qualquer quilo de arroz ou feijão para a Venezuela. Principalmente o Brasil, que com os governos do PT exportava 80% do que era consumido na Venezuela. Era consumido na Venezuela 80% vinha do Brasil. Hoje a Venezuela tem que exportar de Portugal e de outros países do mundo muito mais longe do que nas suas fronteiras. Por isso é muito mais difícil. Meu total apoio. E o Nicolás Maduro tem que radicalizar o processo. Esse é o caminho. Radicalizar o processo. Destituir a burguesia nacional, que ele não fez isso até hoje. Esse é o caminho. Soberania popular na Venezuela. É o povo de lá que decide. Força, Maduro. E manda esses yankees a merda que voltem para Miami. Eles e esses traidores da pátria.